Olá, eu sou a Júnia e esse é o Toque da NOC, um Toque da NOC especial 30 anos Casa Cor. Nessa edição, os meus convidados são Patrícia Hermani e Pedro Lázaro, super especiais. Nós vamos falar de duas edições fortíssimas na trajetória da Casa Cor, que foi a primeira e a de 2000. Patrícia pode começar a falar um pouquinho da primeira experiência que a gente teve na primeira Casa Cor. Antes, você aceita um licorzinho, já que vocês estão na minha sala de jantar? Aceito demais. Juju, você quer Vai ajudar a descontrair. Ó, brindezinho. Vai dar. Esse programa vai ser regado a limontina. Isso, perfeito. Muito bom. Então agora eu vou responder. Vou colocar aqui a sua pergunta. A primeira Casa Cor foi realmente inesquecível. Por quê? Belo Horizonte, Casa Cor só tinha em São Paulo na época. Todo ano em junho, Casa Cor, São Paulo, aquele Almê. E aí, de repente, nós íamos ter a nossa. Né? E num espaço tombado lindo, que foi o Arquivo Mineiro. Lugar fácil de ir, né? Ali na João Pinheiro. E lindo, e todo mundo meio que aprendendo ali. Primeira casa da cidade. Era a primeira casa da cidade? Construída. E foi um imóvel tombado que já estava fechado há anos, que também todo mundo... Estava num estado, assim, deplorável, né? Mas eu acho que todo mundo abraçou aquilo e foi muito especial. Demais, assim. E não só nós, os profissionais, mas o entorno. Eu lembro que eu fiz a sala de jantar, né? Até hoje eu lembro daquela sala, gente, que Marcos Coelho Benjamin ajudou, Etel Carmona ajudou, tinha escultura de Iole de Freitas, tinha antiguidade de Maurício Meirelles, a mesa do Franz Weismann, gente, enorme, maravilhosa, que a Ângela Martins da AM, né, encomendou. Eram coisas que... Se aquela Casa Cor, né, fosse hoje, o seu ambiente ainda seria perfeito. Idêntico. Eu ia fazer idêntico. Eu só não ia fazer idêntico porque eu não ia conseguir. Tudo. Sabe? Eu não, a época mudou. Parede não, e outra coisa, outra pessoa muito importante que ajudou foi o Hermes, né? Porque nossa, o Hermes era... aquele pé direito alto, muita parede, as janelas de pin-de-riga que era um trabalho que só ele sabia fazer. Só ele sabia fazer. Só ele sabia fazer. Como foi importante, né? E foi muito legal, todo mundo. E o conjunto, ela não era muito grande, que eu também acho bom, porque eu acho que hoje em dia as casas Cor estão grandes demais. Por um lado é bom, mas eu prefiro aquela coisa mais intimista. Uma sala de jantar, um living, um belo hall. Tinha tudo. Tinha e ainda tinha até o restaurante do Favorita, gente. Que era do Porfírio Valadares. Que era do Porfírio, mas uns assim... pêndulos de pedra-sabão maravilhoso. Não, foi muito bacana. Você foi nessa Na verdade, edição? A cidade começou a se mobilizar em torno disso, e uma amiga minha que era artista, ela foi à Casa Cor levar um trabalho dela e do André Burian para alguém que eu não me lembro, a Vanessa, e a gente foi junto. Tava finalizando a história, eu levei um susto com aquilo. Eu falei assim... tava na montagem tava no ainda. final da montagem, as coisas já estavam acontecendo. Eu falei assim, isso é real. A Freuza na entrada. Aí Freuza na entrada, o Carico na varanda, você logo uns dois lá para trás. E cada coisa que a gente via, era muito diferente ver aquilo ao vivo, além das revistas, das possibilidades reais. Era um lugar onde você ia sentir que era possível o que eu gostaria de fazer existiria. Já tinha ido a São Paulo uma vez, mas ficou muito distante. Quando a coisa chega aqui, ela se aproxima, que você começa a acreditar, talvez, quem sabe, um dia. Mas eu achava que era tão remoto e tão distante. Não, mas foi muito especial, depois né? Depois eu fui visitar e aí foi... Mas aquela foi especial mesmo. Não, ela foi na medida certa. E tinha que ser daquele tamanho para ter uma importância para a cidade também, né? Para marcar a entrada da Casa Cor. Era uma responsabilidade para a gente que estava fazendo
a produção, né? Eu lembro da aflição de Ernesto e do João também, para a gente não errar nada. E aí era tudo novo para a gente também, né? Era muito, meio assustador, porque as duas eram bravas, as duas. Eu acho que o que deu certo na nossa Casa Cor é exatamente que não copiou São Paulo. Tem essa coisa da mineiridade ou da parte de Belo Horizonte, foi né? Foi uma coisa que marcou para todo mundo, porque a repercussão foi maravilhosa, né? Todo mundo até falando hoje, da Casa Cor. até hoje fala. Ela é especial. Tem mais arte, tem, sei lá. A história é o seguinte, da primeira Casa Cor, eu fiquei impactado com muitas coisas. Mas quando eu cheguei no ambiente da Patrícia, eu vi que era possível você ser completamente com um pensamento local com uma abrangência infinitamente global. A Patrícia me inspirou muito, por isso nós estamos aqui juntos. Por isso mesmo. Porque, na verdade... Não, eu fico toda metida quando eu escuto ele falando. Patamar, assim, de que ali tinha uma linguagem com a qual eu me conectava. Não preciso eu tinha móveis brasileiros, você tinha as poltronas da Cláudia Moreira Salles, que depois eu usei no meu primeiro projeto que tinha essa possibilidade. E foi o primeiro ano da São Romão também. Foi o primeiro ano da São Romão também. Foi. Olha, nossa. Então você estava com umas poltronas que a São Romão era sala de aula. Todas as cadeiras. A Cláudia Moreira Salles é uma cadeira que inclusive eu pedi até para reeditar. Eu lembro de tudo, assim, E nessa hora eu comecei a ver uma referência totalmente, que tinha uma onda de pessoas que têm o conhecimento de quem é, de onde veio e com quem ela quer comunicar. Então, e isso já é um pensamento filosófico, eu acredito. Para você ter um diálogo amplo, você tem que ser primeiro local. E depois, com a consciência do tempo, você expande isso naturalmente. E a Patrícia me deu essa referência em vários outros projetos. Como que se apropria de coisas que são muito tradicionais, que às vezes até um pouco velhas em primeiro momento, mas quando você faz a pesquisa e entende o valor e a forma que ela monta todo esse assunto, virou uma figura de muita importância no Brasil para mim, assim, pelo fato de ser daqui e da gente comungar daquelas ideias, mas vê-las prontas, aí você fala, tem jeito. Tem jeito. Mas foi uma Casa Cor tão especial mesmo. Assim, ali começou a história de Patrícia ficar no meu imaginário. Olha, morria de medo dela. Você me contou. Mas era tudo tão especial, né, Patrícia? Não, assim, era impressionante. Mas eu lembro, no caso, estou voltando aqui da minha sala, como que os meus clientes, na também época... Não, e eles também compraram a ideia, eles me ajudaram, entendeu? Que eu acho que hoje em dia é uma coisa mais difícil, porque... Enfim, os meus clientes me ajudam também. Eu acho importante. Por exemplo, por que a Ângela Martins fez uma mesa daquelas do Franz Weissmann, especial para mim? Aquilo é maravilhoso. Porque a Uzi Minas falou que ia comprar a mesa e comprou para a sala de reuniões. Por que eu fiz as cadeiras? Porque uma outra cliente falou, pode fazer que eu vou comprar as cadeiras. Com a seda maravilhosa da Formatex, entendeu? Aquela cadeira é maravilhosa. É maravilhosa. Os painéis do Benjamin, o Benjamin não tinha cliente a princípio, ele fez porque fez. Mas eu falei, depois nós vamos tentar colocar. E colocamos, eu coloquei em projeto. Mas a ideia de ter um bar atrás da parede era sensacional. Eu adorava aquele projeto. Não, era perfeito. Sabe? No dia que eu saí para procurar o que colocar na mesa... Não era opressivo. Não era opressivo. Não era nada opressivo. Com todo aquele poder em volta. Não. Mas era extremamente afável. Assim. E ele tinha um Iannelli lindo, que eu até, a princípio, foi surgindo, né? Eu ia colocar um outro trabalho, mais figurativo, com mais presença, mas eu achei que pesou. E aí entrou um Iannelli suave, de um amarelo, que depois um cliente comprou também, porque viu bem exposto. Ele do amarelo pro bege, e era um amarelo que quase virava verdinho, Sim, assim. eu sei qual que é. Eu lembro dos detalhes. Então, tinha um Maioli de Freitas, assim. Foi muito chique, né? A cortina era linda, era uma seda linda.
do Dante, de tafetá xadrez com piano de cauda. E eu lembro que quando Dante. eu fui procurar o que colocar no aparador, porque em cima da mesa não tinha nada, mas tinha um aparador no fundo com os tocheiros do Maurício Meirelles e uma gamela. Aí eu falei, ai meu Deus, o que eu vou pôr? Nessa hora Saí, que fui pro começa a mercado. identificação, sabe? Fui pro Olha mercado. pra você ver. Voltei com aquela, nem sei como que chama, aquela abóbora verde que tem uns gomos assim. Cabuchá. Isso aí. Então era as abóboras, que ficou lindo, né? Então, Foi assim, esse ficou tipo de lindo coisa mesmo. que me pegou de a gamela, o tocheiro, o painel dourado, aí logo em seguida uma mesa tipicamente do nosso formato, tudo um pouco inconsciente ainda, porque eu ainda era estudante, mas aquilo eu entendi que aquilo eu estava aqui, mas poderia estar em qualquer lugar falando daqui sem ter legenda. Então Sem isso ter para mim foi legenda. um inspirador, Patrícia. Você vê, aí quando a gente vai fazer a de 2000, que é uma casa-cor também histórica, vocês dois fizeram, né? Foi quando Pedro começou. inaugurou ele começou, né? Exato. E não parou nunca mais de Não, fazer. nem podia. Começou brilhando. E foi- Brilhando. Aquele brilho E ao mesmo quieto. tempo, era um projeto totalmente experimental, porque o que fazer no corredor? Não, e era uma circulação Era um corredor complicada. de 25 metros por 1,40, por 1,50. Pois é uma coisa que... Eu falei, o que fazer nesse assunto? Eu falei assim, não, eu vou utilizar, eu vou buscar fazer especulações de composições onde envolvam possibilidades não muito convencionais de mobiliário, de tapete, de obras de arte, como essas coisas podem se relacionarem e como eu posso recompor esse espaço com esse pé direito de 5 metros por 1,5, numa forma mais orgânica, mas sem descaracterizar o espaço e tal. Então foi um grande experimento mental. né? Eu lembro de um armário, uma estante. Era um lugar que era o seguinte, ele era uma possibilidade real, mas ele era todo insinuado. Acho que Então, ao fundo do corredor tinha uma grande estante que ia até o teto de 5 metros e eu fiz uma névoa com tule de lycra na altura das portas de 3,20 e botei a luz lá em cima. E você tem fotos ainda? Muitas, tem. Eu quero Aí ver vinha um assim, dia. por exemplo, um aparador que ele não ficava em pé, mas ele era lindo, eram móveis muito... E por que ele não ficava em pé? Não Porque, entendi. na verdade, a ideia era a simulação do móvel. Mas ele era ficava parado. em pé, mas encostado na parede. Se ele Ah, mexesse, tá. ele caía. Entendi. Ali era uma coisa meio escritório, tinha poltrona zigue-zague, do Rietveld, que eu sempre amei e tal. Essa estante, ela tinha objetos e memórias de um Eu lembro lugar da onde estante, você foi o que guarda me essas marcou. coisas. Como que foi desde o princípio? O quê? Como que começou? Ah, como fui escolher? Como foi escolher? Eu fui lá para escolher e comecei a andar pelo lugar, pessoa sem noção zero, Não, né? noção não. Era porque era tudo lindo, né? Dentro da casa do Conde era também outro E eu fui imóvel. para procurar um corredor legal. Porque eu falei, gente, um corredor é um negócio que você pode fazer algo que tenha a relevância da comunicação, onde você possa fazer algo que possa ser expressivo dentro do meu universo de possibilidade atual e ao mesmo tempo você gerar um diálogo de outra forma, sem a esperança do ambiente formal estabelecido, que eu ainda estava em formato de como que eu ia produzir minha vida, qual você que era os meus estava projetos. No começando, começo, tinha mas- 2 anos de trabalho efetivo. Não, você estava super certo, mas normalmente a pessoa Ele não chegou escolhe o todo corredor. animado, entendeu? Mas eu fui para o corredor. É. E aí, Ele cheguei, andei lá, aí tinha um corredor embaixo que tinha 5 metros de largura, uma circulação linda. Eu falei, Júnior, eu quero esse aqui. Ele falou, Pedro, infelizmente esse aqui já é de Sandra Pena. Eu falei, ah, que pena. Tinha um corredor assim? Tinha um corredor. Que a Sandra fez lindamente. Esse corredor, quando o Pedro falou, eu falei, gente... Não era um corredor, eu gente. vou ter que 5 metros contar não pra é um ele que corredor. não Mas tem era uma jeito. circulação assim lá embaixo. Você saía Tinha uma mesona no meio? Não tinha não. Ela fez uma exposição de objetos sacros misturado com objetos atuais. A Ângela tinha uns Roldão tinha uma totens sala e de tal. música embaixo Eu terminava também. na Laura Rabi. Eu não sei se tinha 5, acho que tinha 4. Sei que ela fez um piso de madeira clara com uma listinha fininha de madeira escura no meio. E era uma coisa
branquíssima, com a luz perfeita. Nós temos que ter um livro, gente, dessa casa. Viu, João Eu Marcos? lembro de tudo, de Nós todos temos que os ter um livro, né? tô falando sério. Aquela ali merece. E logo em seguida, você caía na Laura Rabi e depois na Ângela Roldão. Mas só que isso, na história da escolha, o espaço circular com 4 metros, para mim, era uma perfeição. Para as coisas que eu estava, por ser uma circulação. Aí ela falou, olha, esse aqui já tem dono, mas tem um lá em cima, vai lá ver. A hora que eu cheguei lá em cima, eu olhei o negócio e falei, meu Deus, o que é isso que ela está me dando? 25 metros por 1,40 m. Era coisa demais. Falei, mas esse aqui é todo seu, você quer? Eu falei, eu vou querer sim. E fui para casa e comecei a pensar a história. E comecei a falar, isso aqui não é um espaço funcional, isso é um lugar de passagem e que pode ser um lugar onde as memórias podem estar estabelecidas através dessa estante, objetos do passado que você quer convívio, mas ao mesmo tempo não tem onde guardar de um jeito legal. E vou fazer das demais partes, porque ele tinha uns portais ao longo do corredor todo. Para os outros ambientes, né? Não, ele tinha, tinha? O próprio corredor tinha portais. Então ele tinha 24 metros com 3 portais. E aí eu falei, gente, isso aqui é para uma pessoa que tem uma coleção de arte, que ela vai expor isso e ela vai transitar e conviver com isso. Ela vai... E eu vou fazer estudos de composição, onde o móvel com o tapete e com os objetos poderiam se relacionar com a arte no patamar não decorativo. Eu adorava arte contemporânea, já colecionava, então levei sem querer figuras muito jovens e que hoje são os maiores artistas brasileiros, tipo Rivani, Nativara, Rosângela Renaud. Eu não tinha... Rosângela não... Rivani, eu já tinha um trabalho de Rivani, mas o que eu levei era do Hélio Lauar. Jarbas Lopes, Nelson Lerner, Olha para você ver, tudo no Marco corredor. Paulo Rola. Tudo nesse corredor. E era assim, o mais engraçado, que eram pessoas que estavam começando a se estabelecer, porque o movimento contemporâneo de verdade estava começando a tomar força ali. Tinha um pequeno trabalho da Adriana Varejão. Você vê, não tinha. Ninguém conhecia. Nessa época essas não pessoas tinha. eram pessoas que estavam sendo especuladas. No seu corredor tinha um trabalho da Adriana Varejão? Da Adriana, da Rivani, Jarbas Lopes, Rosângela Renaud, Nelson Lerner, homenagem a Fontana, aquele célebre, inclusive. Coisas assim que hoje são impagáveis, e tinha a rodos lá. Marco Paulo Rola, tinha também Ana Maria Maiolino e Regina Silveira. Nossa, mas só peso pesado, pesadíssimo. Hoje, na época... mas e quem, se não eram seus, quem foi o colecionador, a galeria? O Hélio Lauar tinha aberto uma galeria com a Thelma Calil. Isso, lembro. E eu fui procurá-los por causa do trabalho do Marco Paulo. O Marco Paulo sempre foi meu amigo, querido, mas nessa época eu não estava no Brasil e eu queria botar um trabalho dele. Quando eu falei que eu queria botar um trabalho do Marco Paulo, eles abriram toda a acervo e eu escolhi as peças. E a grande maioria eu já conhecia, que eram pessoas mais ou menos da minha idade, os daqui eu já saía, já comia, bebia coisa à noite, mas era todo mundo embrionário dentro desse universo. E eu levei tudo isso. E assim, mas tinha uma insegurança gigante. Eu primeiro estava vivendo um momento específico, minha irmã estava doente, muito doente, no hospital, na UTI, e eu passava a noite na UTI, montava cada coisa de dia, sabe? E aquela coisa. E quando eu dormia, eu sempre eu sonhava, dentro dessa insegurança minha, não é de não ser aceito, é de não manter nenhuma conexão viável de diálogo, sabe? Ser aceito ser ou não. Ser um estranho no ninho ali. Ser um estranho no ninho já era. Mas, na verdade, assim, não conseguir que as pessoas, não só... Porque eu sempre senti falta, dentro do meu universo anterior, de pessoas com as quais eu pudesse me comunicar e que eu sentisse que eu não estava sozinho no mundo. A Casa Cor me mostrou que existe um tanto de gente tão louca quanto eu. Não que eu seja louco, mas que pensa de um jeito especial, específico. E que esse diálogo pode se estabelecer, que você não está sozinho. E aí, rapidamente terminando... Nossa, você fez tanta amizade, né? Nossa, naquele ano, eu fiquei amigo de quase todo mundo que eu gostava e dos que eu não gostava, que eu não conhecia. E tem quando Patrícia
Depois vai contar como é Aí que eu você vou contar escolheu esse detalhe agora, rapidamente. E teve um momento que eu fiquei meio atordoado, com várias coisas acontecendo. E aí eu tinha pesadelos à noite, que eu olhava para o meu espaço pronto, que na minha cabeça ele já estava todo pronto, e era Patrícia Hermani entrando com uma outra pessoa e olhando assim, botando a mão na boca e rindo assim, tipo assim, que é isso que eu estou vendo aqui? Assim, isso ficou... Enquanto a dona não foi lá no meu ambiente. Mas é porque ele fala, conta esse caso que eu acho muito traumatizante, porque a pessoa o tanto que você era referência. Patrícia já era. Mas olha agora, que engraçado. Você já era uma referência para todo mundo. Você vê conexões do meu trabalho com o seu, eu acho que você vê, mas a gente pensa e produz completamente diferente. E eu acho isso incrível. A síntese do seu conteúdo era aquilo que eu gostaria de ter para o meu, e aí eu fiz do meu jeito, dentro do meu universo de pensamento, das minhas possibilidades toda. E paralelamente, ela estava num espaço, cara, que a gente entrava, era aquele momento da emoção casa-cor. É um dos momentos mais emocionantes de casa-cor de todos que eu já fui na vida. Você me contou isso hoje. Já tive a mesma sensação quando entrei no projeto do Christian Jäger, outro do Peter Marino, outro de Diego Gomes, e nesse seu. Que foi muito impressionante. Ele era a sua sala de jantar também era, mas a sua sala de jantar... Era uma sala de jantar. Não, mas ela O outro eu acho que tinha... A sala de jantar serviu para mim como estrutura conceitual. De saber que aquilo é possível. Agora, já no outro, era um jeito totalmente brasileiro, que só tinha móveis muito importantes do mundo inteiro. E o espaço também já era tão... O espaço era lindo, lindo. De forma maravilhosa. Conta você agora. Não, eu ia comentar isso desta Casa Cor. O meu espaço era lindo mesmo e muito grande. Ele deu muito trabalho, porque era quase que 3 ambientes num espaço só. Ele tinha no mínimo 14 metros por 7. Por 7, e as 2 colunas de ferro, e tinha uma entrada. E a mesma coisa, Máximo Soalheiro ajudou, fez uns vasos maravilhosos. Sabe que tinha um biombo assim. E o biombo era com uma tela de cobre da Formatex, maravilhoso. Era tudo lindo. Inesquecível. E os sofás, como a sala era estreita, eu não tinha espaço de colocar mesa lateral. E eu não queria um sofá que não tivesse uma mesa. Então, eu escolhi na época, tinha House Garden, gente. Aquela loja maravilhosa. Né? Eu usei Tchecote, um sofá de madeira que eu tinha visto e que ainda ia chegar. O sofá entrou no último... Eram 2, um de frente para o outro. Ele entrou no último dia pelas janelas, porque o João e o Ernesto já tinham fechado. Não podia entrar mais nada. Então, entrou pela janela. E ela raspou as janelas todas. O ambiente deu muito trabalho. Então, de vez em quando, alguém falava assim, você já foi lá em cima? Já correu? Eu falava, não, gente, não fui, não deu tempo. Estou aqui agarrada. Acho que o Ideu Costa era perto de você. Não lembro. Mirna, tá vendo? Eu não te falei da Mirna. Mirna era depois. Eu não lembro quem era antes. Eu acho que o Ideu. E aquela... E o Ideu estava perto de você. Ele fez o quê? Qual ambiente? Você lembra? Também não lembro. Mas eu lembro demais, porque foi a primeira que ele participou. Pois é, eu não lembro. Eu sei que eu só consegui... mas você já estava falado. Eu sei que eu estava falado. Não, porque lá em cima tem um... tem um moço lá de Pedro Leopoldo, que não sei o quê, parará. Aí... Eu acho que eu só consegui ver o Pedro assim. Quando a Casa Cor já estava depois de aberta. Eu não tive tempo de ir lá. Eu também só fui ver você depois de aberta. A gente não tem tempo. Você fica agarrado ali, ó. Entrar dentro do ambiente do outro no meio da confusão, eu acho meio agressivo. Eu também acho. Mas você, por exemplo, como você era um corredor, imagina a dificuldade sua. Eu fiquei todo... Montei a arquitetura. Acho que foi isso. Você teve que montar só no final. E aí, em 2 dias, eu levei os móveis para prendi as obras. E o Zé fez um tapete de seda, que é exatamente esse. Não, outro parceirão é o Zé, gente. Ele fez esse tapete de seda para mim, só que eram passadeiros
em cada conceito de estudo, porque era tudo insinuado. E você falou que tinha uns pórticos, né? Tinha portais assim, e eu botei o tecido na mesma altura desses portais. Então, você criou uma perspectiva horizontal, o pé direito continuou, porque ele tinha transparência, a iluminação ficava toda lá em cima, pois é, eu tenho que refletindo ver no essas tecido. fotos de novo. Tinha Eu vou gente te que mostrar. chegava para saber onde que tem um teto que era... Todos chegavam e falavam Não, e vou te contar uma outra coisa, deixando os nossos dois ambientes maravilhosos de lado, tinha muita coisa boa, né? Eu lembro que o jardim era que o Liguinho e a Flávia fizeram, que tinha umas bigornas da Selma Albuquerque, e o piso era todo uma de coleção de bigornas assim. Mais as peças de fixação de dormente, da linha férrea. Aquilo era lindo demais. Era cheio de chapa. Aquilo era que bonito são demais. as peças de fixação dos dormentes. E depois Era tinha... tudo da Selma, né? Não, uma parte era da rede ferroviária e as bigornas da Selma. As bigornas da Selma. Selma. Aquilo era bonito demais. Pedro Nery, E tinha o jardim também do Pedro Nery, com as pedronas. Da casa da Dinda na época. Não, e aquelas pedronas depois, teve uma casa que eu fiz no Vila Castela, que o jardim que era do Pedro também. com aquelas Olha, mas pedras. teve o da Natasha e do Silvio, que era um banheiro. Isabela Vete. Eu lembro que o restaurante do lado de lá, da Bernadette, era lindo. Era muito lindo. Muito bonito. O fez um espaço que era todo com o piso, com uma renda, era uma imagem. Era a primeira vez que você Projeção. Era lindíssimo dela O também. Carico fez um quarto mega barroco, insano, que eu amei aquela confusão que ele fez. Não tô lembrada. Que tinha onça, que tinha zebra, que tinha plato. Não, nós vamos ter que fazer um livro. Não, tô falando sério. Vamos editar um livro, gente? A revista com foto foi João Mar deve saber. 1998. Que logo em seguida... Mas foi qual Casa Cor essa? 98, 97, 99 foi Pampulha, 98 foi... Que começou a foto na revista. Onde é o hotel hoje? Que tinha o living que tinha a sala de TV da Juliana. Onde é o hotel? Qual hotel? Ali na Praça da Liberdade, João Pinheiro. Ah, tá. Você fez o restaurante em 99. Fez na Pampulha. Não, quando a Casa Cor começou, eu coloquei assim na minha cabeça. Eu fiz a primeira, pulei a segunda. Sim, você foi fiz a terceira, pulei a outra. Aí fiz a quinta, o restaurante, 99. Que foi quando eu tive insônia pela primeira vez na vida. Que eu durmo muito bem. Né? Eu tive insônia. Eu descobri que o sino da Santa Rita badalava todas as horas da madrugada. Eu nunca tinha escutado, aí eu escutei. Aí, teoricamente, eu ia pular mas aí veio o 2000. Que era imperdível, não tinha jeito. Aí eu repeti o 2000. Mas foi tão doido. Aí depois eu dei muitos anos. Tô querendo conhecer aquele espaço que estava. E era um acesso assim meio difícil, né? Centro de cidade e tal, mas foi o maior sucesso. Além de ter sido o maior sucesso, ela mostrou e começou a gerar uma amplificação. De perspectiva de Casa Cor, que começou a mudar as outras do país. É isso. Essa possibilidade ela foi especial para o evento em geral, né? Ela foi uma referência. Ela se tornou mais relevante, né? Porque antes eram casas. Eram casas. A partir de então ampliou muito mais a história para outras questões, para hotelaria. Não, teve um bar só de jazz, quer dizer, já começou essa coisa do restaurante ser grande. Exato. De ter um clube de jazz dentro da Casa Cor. E começando com essa coisa de resgatar uns espaços abandonados, né? Mas era uma estrutura latente que condiz exatamente com a época que vivíamos, né? A democracia sendo restaurada verdadeiramente e essa possibilidade de ampliar a percepção e de todos esses valores que até então estavam em Casa Cor restritos, uma estrutura um pouco mais elitista, começa a levar o povo e as pessoas que têm
bom gosto, que gostam desse tipo, Começou que gostam do mesmo, bem viver, começou, é que gostam do bem viver. Apesar de ampliar nomes essas grandes e histórias. tal, mas Foi. parece que Foi. deu uma democratização. Uma democratização dos conteúdos que instantaneamente gerou demanda de profissionais e gerou demanda da indústria. É um E processo aí de começou desenvolvimento gigante da de toda uma indústria, cadeia é verdade. produtiva de arquitetura e a democratização dos nossos conceitos até então, como hierarquia diferente, chegando a todos de formas adequadas a cada um. Isso é maravilhoso. Fora as questões econômicas, geração de renda, novos investimentos em técnicas produtivas, novas indústrias, chegando em 2013, até 2000, nós tínhamos tipo 20% de tudo que entrava dentro da Casa Cor mineiro, o resto vinha do resto do país e do fora do país. Em 2013... Qual que foi, gente? A de 2013? 2013 foi na casa de Dalva Simão do Niemeyer. A FIENG patrocinando. Eu lembro, foi aquela que você fez o espaço da FIENG? Exato. Que tinha, qual que era aquela árvore bem do lado? Uma árvore absurda que andava Nossa, pelo aquele negócio. espaço Foi foi 100% maravilhoso. Minas. Aquele espaço tinha um conceito Foi de exatamente maravilhoso. consolidar tecnicamente, visualmente, essa democratização. Ele era 100% com tudo de Minas Gerais, fornecedor, material. Na época, Minas não tinha fábrica de Nossa, lâmpadas. foi lindo, Pedro. Eu fui a Juiz de Fora achar uma fábrica de lâmpadas de avião. E eu fiz a iluminação toda com lâmpadas de avião. Mas era rigorosamente 100%. tudo, até a tinta que foi usada. Exatamente. Foi muito bacana. Na verdade, Foi um não desafio. tinha Foi. tinta. Porque eu não tinha lembro. fábrica de tinta aqui, então não pintei. Não tinha tinta. Fiz paredes de aço Eu lembro vidro, que ele tinha 2,40 de pé direito. 2,35. 2,35, mas porque era uma modulação. Era uma modulação madeira, da minha estrutura. era Não, o quê era uma estrutura mesmo? temporária, que era de palco lembro de que shows. era uma coisa Aí eu assim. fiz o teto revestido numa madeira, que era uma madeira de reflorestamento de curvelo, uma teca modificada geneticamente. O piso era de pedra-sabão com a parede do fundo, as paredes, duas paralelas, mas em suas diagonais, de chapa de aço. Era muito bonito. E o outro, duas chapas de vidro. Muito correto, lindo. E E agora os que você ainda está móveis do contando que era Nossa. 100%. Minas, era o nome do negócio. Esse projeto me colocou no mundo, assim. Eu saí de cara, saí no Raios no Byte e no Contemporâneo, que eram os dois sites da época mais importantes. E quando eu fui olhar quem estava na arquitetura do Raios no Byte, só tinha 5 pessoas no mundo. Eu falei, meu Deus, os meninos que estão perto, você está no Raios no Byte, fazendo o quê? Eu estava chegando em São Paulo para montar a loja da Luiz Barcelos. Aí quando eu fui ver... Fazendo o quê? Mas uma edição que eu Não, tô foi achando muito histórica também vai ser essa desse ano. Ah, com certeza. De 30 anos, que eu acho que a gente pegou um imóvel bacana. Ela está muito elogiada também. Eu acho que vai marcar, eu acho que uma primeira, como a de 2000, e essa edição eu tô achando ela também bastante especial. Nós estamos aqui no ambiente do Pedro Lázaro, que está participando. Que tem influência de Patrícia Mania em alguns detalhes. Gostaria. Nossa, na hora que eu entrei. Mas falei, agora eu nossa. queria saber de vocês, o que a Casa Cor trouxe para vocês, assim, também. Eu queria a Patrícia... O João falou. Já te chamei de João hoje 2 vezes, meu Deus. Será que eu tô com o João Grilo na cabeça? Será que eu Casa tô te Cor? oprimindo? Hã? Será que eu tô uma pessoa opressora? Não, Porque o João é queridíssimo, mas as pessoas morriam de medo dele. O Eu João nunca é entendi por queridíssimo quê. fora da Casa Cor. Quando ele pisava na Casa Cor. Porque tem O João muito comigo. caso engraçado. Não, né? comigo Essa também, sorte, eu não no mundo. tenho, eu não posso Todo reclamar de mundo nada. Que é rígido com muita gente, comigo é um doce de coco. Não. Eu falo, meu Deus, ninguém Não, gosta eu não fulano posso e eu reclamar amo. nada, não. Mas que não durante podemos. a Casa Cor muita gente reclama. Nossa, mas ela chegava a ser engraçada. A Paty falou, mas agora eu vou falar uma coisa que é muito pessoal e rápida. Quando eu fui fazer Casa Cor, eu fui da Artefato, pedi o Cláudio uns tecidos para botar de cortinas e tal. E ele falou assim, e a gente já estava amigo, o Cláudio, porque eu gostava de algumas coisas de lá, e ele tinha parentes em Pedro Leopoldo. O Cláudio Moretti. Isso. E a gente conversava muito, ele era psicanalista, eu fazia nada. Já tinha ficado amigo do Cláudio muito antes disso. E ele falou, seu Pedro, o que você quer fazer na Casa Cor? Eu falei, olha, Cláudio, eu queria ampliar a percepção do meu trabalho.
ele pegou e falou assim, tá bom, então você entenda que aquilo ali é negócio. Não vá achando que você vai mudar sua vida de um dia para o outro. Faça aquilo que você tem a intenção para esse momento e construa uma história ali dentro, porque uma única não vai adiantar nada. Você não é daqui, você não estudou aqui, você está voltando de fora do país e nessa hora você vai ter que tratar como um grande negócio. Nunca abrir mão, sem abrir mão das suas convicções, sem querer ser o que você não é. Que legal. Seja o que você Tô é. boba. Que legal. E isso fica na minha cabeça. Toda vez que eu encontro com o Cláudio, eu falo Você sobre isso. encontra com o Cláudio? Às vezes, em algum lugar? Ou com o Cláudio, e às vezes encontro. Mas você sabe que ele andou? Mas eu encontro com Ele Teia, apareceu. No ano passado ele foi. encontro com Teia, encontro com Gui. O Gui e demais, sempre a gente né? fala sobre Demais. isso. O Cláudio foi uma pessoa importantíssima, que me deu um bacana, norte. que bacana, assim, Pedro. É um lugar onde você pode se expressar, que você pode ser feliz, mas que você entenda que é negócio e que você tem que ter metas ali dentro. E foi isso que eu fiz. Você fez, eu nunca fiz Eu fiz isso. super. Nunca tive meta nenhuma. Nossa, Mas você sabe muito bem também. Incrível. Talvez porque o Pedro começou na Casa Cor. Assim, Eu você não, já né, era. gente? Eu já estava pronta. Então eu vou tinha te falar a 2 anos verdade. de trabalho quando eu fiz Casa Cor. É, eu tinha assim, 2 eu anos de tinha trabalho quase 20. inexpressivo. Eu tinha quase 20 anos E de logo trabalho. em seguida, depois da Casa Cor. Eu comecei a trabalhar com 22. Patrícia, pois é, mas você já estava estabelecida, assim, já tinham. Mas ela mudou alguma coisa? Não, eu acho isso. Eu acho que a Casa Cor, principalmente no início, ela te dava aquele respaldo, entendeu? O que eu acho bacana de Casa Cor, o Pedro falou um pouco aí no início, é que na Casa Cor o cliente sou eu. Então eu faço o que eu quero, o que eu gosto, o que Aí você se conecta eu me com pessoas conecto, iguais. entendeu? Então isso é muito bom, Muito porque bom. quando você pega um trabalho, tem várias interferências, até financeiras, E etc. E Eu na acho Casa Cor você tem a liberdade. Então você tem que expor. saber usar a liberdade. Exato. que é um Não perigo. é libertinagem. Não é de jeito nenhum. Não é libertinagem. Mas em Você tem. 2016 tem uma tão maravilhosa, Mas eu tenho toda pra de falar. pedra. 2016? Sim, Pampulha, 2016, eu fiz Ah, um museu. aquela depois. Eu Aquela fiz um também museu e eu você gostei. fez a que eu fiz em 2015. Foi fez a um mesma espaço- casa. o mesmo espaço, inclusive. Aquela ficou espaço. linda Você também. ampliou, Também pegou a adorei. varanda. Peguei, mas sempre assim, sempre brigando, falando, o espaço que vocês querem me dar é esse? Mas eu quero é esse. Eu sempre fiz Ainda bem isso, que foi eu esse. sempre fiz isso. Mas eu né, aprendi Juju? no restaurante. Eu devia ter feito. Mas era bom. E eu não fiz, eu não sabia. No restaurante, depois de tudo pronto, tinha um E a espantalho. Agnes, Do esses lado dias? do meu coice tinha uma horta com Isso eu já espantalho. pulei, porque eu já tive cada problema Aí eu com esses aprendi. espaços. Eu aprendi em 2001 isso. Pois é, eu E só aí, mas eu mesmo aprendi. assim cometi Mas outros tudo bem, pequenos agora a erros. gente já sabe. tem muitos anos. E aquela Casa Cor eu gostei muito dela também. Foi muito linda daquele também. espaço. Muito Não lindo. era Aquele espaço é fácil, tinha bárbaro. problema de pé direito, sempre tem, né? É bom quando tem um problema. É um desafio Outro também. Quando é momento- muito, outro por momento, exemplo, Patrícia. aqui eu acho que eu não fiz, né, esse ano. Mas os espaços são tão bons, São que você fica assim um pouco perdido. Por onde que eu começo? Você tem pé direito, você tem dimensão, você tem Tem um janela. piso, às vezes, bonito, eu vou né? fazer o quê? Né? Não é tão simples. Outro momento importante, Patrícia, é que nós fomos vizinhos. 2004, Gromogol, você fez o Qual living foi da 2004? entrada. Achei que era mais pra frente. Não, 2002, 2003, 2003. ou Não, quatro. 2003 foi na Bahia. Ah, Foi tá, na Bahia. Eu acho que foi até 4. 2005. Não, 5 foi Alphaville. Então 2004. 4. Você Lembrei. fez o Eu living pus de Sônia entrada. Isso que eu ia Gomes, falar. gente. Você pôs Sônia Gomes numa parede Sônia inteira e eu já tinha Gomes. comprado Sônia Gomes pra mim. Esse moço não é fácil não, hein? Gente, tinha Sônia Não, Gomes. um trabalho monumental. Um trabalho monumental. E eu tinha Uma Rosângela casa Renault. cor. E Não, teve uma revista que colocou, ela dava um prêmio e tinha uma enquete. E as pessoas, no final da enquete, meu ambiente foi o pior. O
o pior de todos, eu tinha usado só o móvel brasileiro dos anos 60, da reedição de Etel do escritório branco e preto, inclusive essa Branco e mesa preto, aqui, é. que eu uso até hoje. Tinha uma escultura, perfeito, uma instalação né, Zé Bento, e tinha um trabalho da Rosângela Renault, que era da série Carandiru, onde o Drauzio Varela fotografou todos os presidiários com uma pelada. Lembro. Aquele trabalho é seu, não é? Aquele é do Randolfo, emprestado. Aquele ali da Rosângela que é meu. E aí, aquilo era tão chocante para as pessoas que no final você ganhou o melhor e eu ganhei o pior. Eu ganhei o melhor? Isso. Eu ganhei porque era living, né, gente? Living é mais fácil. De jantar, e ela mas tinha ela coisas era bem bonita. Que eu corria esse risco. Eu não tenho muito esse fazer... lado. Por exemplo, que eu contei a sala de jantar, que eu acabei trocando o quadro e pondo. É porque era um quadro agressivo. Eu gosto de motivar as pessoas. E aí eu já estava, quando você é muito novo, você corre riscos sabendo o preço. Aí no ano seguinte eu fiz uma coisa muito elegante. Que aí Aí ganhou o primeiro lugar. Ganhei todos os prêmios do Brasil, inclusive no prêmio Olga Creal, eram 4 categorias, eu ganhei 3. Não, gente, aquele primeiro é muito bom. Eu ganhei até um carro com ele. Você ganhou, Patrícia? Você ganhou um carro. Numa edição de 4 categorias, eu ganhar 3, foi muito incrível. Não, esse foi demais. Aquilo mudou minha carreira. Quando o Bob Creel te pede para mandar coisa, você manda? Manda, eu tenho mandado. Eu mandei a Casa Cor, ele fez uma super história. E agora eu tô mandando uma casa para ele. Que sai esse negócio? Ele tem uma revista digital que ele encaminha essa revista digital gratuita para mais de 40 mil pessoas. Você está mandando? Eu tenho uma relação com eles, assim, com a Olga em si. Olga, quando viu meu trabalho de 2002, aquele que eu fiz junto com a Nora, ela falou assim... Aquele trabalho na Pampulha era lindo, maravilhoso. Lindo, só de concreto. Maravilhoso. Não, eu lembro dos barzinhos. Era muito lindo. E aí, nessa hora, a Olga, quando entrou, ela falou assim, eu estou diante da nova... Ela falou assim, eu estou diante do novo, não era do novo, do melhor designer de interiores do país do futuro. Eu falei assim, como assim? Eu lembro de você olhando assim, falei, agora ela está gostando de verdade. Nossa, eu achei bonito demais. Assim, mas eu não, aquela foi a segunda? Foi a terceira. E qual que foi a segunda? Foi na Rua Paraíba. Rua Paraíba. Do edifício Carina Bacará. Lá em cima. Isso, eu fiz a frente do apartamento, que era todo branco, listrado, com piso Chodopac branco e móveis da Edra. Aquela casa que eu não lembro de nada dela. É um projeto lindo, inclusive, tinha 3 móveis só. Um banco que a Nora fez, que eu desenhei, uma paspatu, aquela da Edra que tem um vazio no meio, todo acolchoado você deita, e um Blue Bench, tudo na mais alta tecnologia dos injetáveis. Não lembro de nada daquela casa. Eu fui para São Paulo. Da Rua Paraíba. A Tânia foi Você não, né? A que foi depois do 2000. Eu não participei. Não, 2000 foi 2001. Essa é 2001. Foi na Maranhão. Não, gente, peraí, não é, esse prédio é qual? Carina Bacará. Mas não é lá em cima daquela construtora RKM? Então, é 2001. Essa que eu não lembro. Essa é 2001. Então, 2001. Que eu fui na frente, nada. Construir o apartamento. Eu sei, só que eu não lembro de nada dela. Depois eu vou te mostrar. Acho que eu fui lá um dia, visitei, não lembro de nada, num coquetel lotado. Agora, a outra que foi na Pampulha, aí eu lembro. E que do lado de fora tinha uma água, acho que era da mina, que alguém caía na água. Várias pessoas caíam. Isso eu lembro. E a sala sua e da Nora era essa que você ganhou muito prêmio. Eu ganhei. Era maravilhosa. Mas a que mais deu prêmio foi 2009. Que foi qual? Foi aquela caixa de madeira no Jardim de Bromélias. É essa que nós estamos falando, não, tudo mineiro. Foi aquela em frente. Eu lembro que subia uma escada assim, tinha umas bromélias. Gigante, era lindo também. De bromélias. Você lembra quantas que você já fez? Não é tão difícil não, deixa eu ver. Eu fiz a primeira, fiz a terceira, fiz a quinta e fiz a sexta, que foi 2000, né? Foi 2000. Aí depois eu fiz a da Gramogol,
Depois eu pulei vários anos, fiz a da Pampulha, essa do coisa. 15, Depois não, eu 16. fiz na rede ferroviária. 18. Depois eu fiz uma lá no Palácio, a Galeria de Arte, 10. Estou muito humilde. Você fez quanto? Eu fiz 18. Fiz 10. Não, tá E bom. comecei antes. Mas eu engatei. Você engatou. Depois que o Cláudio, o psiquiatra, te deu esse conselho. Eu fiz que muito negócio ali dentro. Eu fechei o foco, foquei no assunto. Você focou, né? Eu e nunca ali foquei. eu encontrei todos os meus clientes. Bacana. Nunca viu? eles chegaram aqui e contrataram. Mas isso quando a memória de várias pessoas. Fica na E logo memória. em seguida, toda vez que eles queriam alguma coisa, que essas pessoas que tinham identidade comigo. Então eu tive clientes muito incríveis que sempre compartilhavam com as minhas ideias. E a Casa Cor foi o lugar onde eu construí. E é um laboratório. Aquele bar que você falou da sala de jantar, aqueles clientes que já eram meus clientes, mas aquilo, né, ficou. Aquilo é a solução boa. Não, tal, acho que tal. muita gente pegou como referência, porque foi um belo trabalho. Aqui eu quero dar parabéns para vocês dois. Parabéns pra você, de 30 ter anos, vocês meu dois amor. no Toque da Noite. Foi boa a conversa, não foi? Ainda regada com esse licorzinho. Tá tão Quero gostoso, agradecer limoncello. demais. Juju, deixa eu contar uma coisa. Foi ótimo. Você agradecer. Esses 30 anos de Casa Cor, por exemplo, quando eu te conheci e você virou minha melhor amiga, depois, durante esses 25 anos seguintes, né? E aí, o agradecimento é seu? É meu, muito, nosso muito de obrigada. ter você viu? aqui com a Não, gente. muito bom. Sempre, Obrigada, né, dona? muito. Obrigada, Pedro.